Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus na sua aposta? KTO.com, só utilizar o cupom do Futeboteco. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente vê muito dessas... Eu acho que torcedor é medido por expectativa, sabe? Por exemplo, se o Diniz fizesse um trabalho, estivesse fazendo um trabalho que ele fosse 8º lugar no campeonato inteiro e no final ele desse uma arrancada e fosse para 4º, com o mesmo número de pontos que ele fez, com o mesmo número de gols que o time dele fez, com o mesmo número de gols sofridos que o time dele sofreu, existiria um outro olhar sobre... Você está sendo muito racional, apesar de ter razão. Sobre aquilo. Por exemplo... É a fábrica de emoções. Por exemplo, assim, eu tenho falado muito isso nas discussões com o pessoal do Santos e tal, né? Por eu viver muito nessa bolha. Eu falo assim, essa gestão do Andrés Rueda, ela não é a pior da história do Santos, como o pessoal fala, tem muita gente falando aí, tem muita gente proferindo isso. Longe disso. Primeiro que, assim, ele não faz mais do que obrigação, mas ele não tem, por exemplo, cometido dolo, como outros tantos cometeram por aí. Isso já é na realidade santista, isso já é uma grande coisa. Existem muitos erros, existem. Mas o grande erro dele é não alinhar a expectativa. Quando, nos 2 primeiros anos que Você ele fala diz... de comunicação? Eu falo de comunicação. Tá. Nos 2 primeiros anos, quando ele diz... olha, nesses 2 anos a gente vai sofrer, vamos tentar se manter, porque a gente precisa salvar o clube de um processo semi-falimentar aqui. Só que no 3º ano ele incentiva isso. Vamos partir para cima de grandes reforços. É o ano que o Santos vai virar a chave. Vamos contratar reforços de peso. O reforço de peso dele é o Mendonça. Aí vem o Campeonato Paulista, depois de 2 anos, não classifica de novo e toma pau do Ituano 3-0 numa partida decisiva. Não há mais defesa. Ele vai dar entrevista, fala que não tem dinheiro, que não sei o que, mas espera aí, a comunicação era outra. Você falou outra coisa. Você fez uma contratação agora, o Joaquim, custou R$16 milhões por 50% do passe. Essa já é a 5ª maior contratação da história do Santos. Então não é dinheiro. É falta de planejamento, um monte de coisa. Agora, tudo é o problema da gerar expectativa. Como que se trabalha diante de um universo que você estava falando do trabalho do Klopp, como que ele desenvolveu o Liverpool através das temporadas. Sim. A gente viu o Bayern de Munique mandar o Nagelsmann embora agora, até parece que umas questões extracampo, não sei se é o melhor exemplo, mas a gente está cansado de discutir que a melhor coisa diante de um cenário que você tem um profissional capaz é você dar tempo para ele se manter, mas para você dar tempo para ele se manter, ele precisa ter o apoio da torcida, ele precisa ter o apoio do clube, não é fácil. Você acha que a comunicação entra como aí para tentar justamente alinhar essas expectativas que acabam, muitas vezes, se quebrando e corrompendo um trabalho todo? Imagina que uma pessoa tem um problema de saúde. E o problema é que vai envolver a família. Por exemplo, eu tenho um amigo meu agora que está com leucemia. Caramba. Grande chance de cura, mas está com leucemia. Como tem que ser feita a comunicação para um clube com problemas financeiros, um estado semi-falimentar, é um clube muito doente. Muito doente. Principalmente quando é um clube grande, né? Você pode mentir para a família, enrolar, só que o cara vai fazer ali quimioterapia, vai fazer todo o tratamento que precisa, vai ter todo o sofrimento, a chance de cura é muito maior. Ou você pode ir lá e falar para a família para ela ajudar. E tem um ditado que diz que quem ama cuida. No futebol, eu acho que ele também vale, mas a comunicação precisa ser muito clara. Mas cada torcedor tem o direito de reagir como quer, porque o futebol é uma fábrica de emoções. Repito, não tem nada mais sagrado no futebol do que a emoção do torcedor. Você falava, por exemplo, ali da expectativa. Tá em 8º, termina em 4º. Né? Pô, sensacional. Tá em 1º, termina em 4º. Desgraça. Independentemente da Aconteceu capacidade... isso com o uruguaio também, no São Paulo, o Aguirre. Aconteceu isso, uma coisa parecida também. O primeiro turno entregou muito mais do que aquele time podia. Quando caiu, foi demitido de maneira injusta. Perdeu o Militão, perdeu o jogador machucado ali, alguns jogadores que eram de rendimento, principalmente na zaga. Né?
e o time sucumbiu. Eu acho que tem que falar a verdade pro torcedor. Só que eu tenho uma séria dúvida mesmo, assim, não tô falando da boca para fora, assim, eu tenho uma dúvida. Será que o dirigente que é eleito num processo político de um clube em que esses votos não são dados por pessoas que realmente conhecem o futebol, não conhecem o jogo? Porque, teoricamente, o chefe tem que saber tudo aquilo que o seu funcionário faz. Um chefe que não conhece, por exemplo, o cara trabalha, tem uma loja de cookies, por exemplo. Se o cara não souber como faz o cookie, aonde compra o cookie, quanto tem que pesar o cookie, quanto custa cada cookie, quanto tem que vender cada cookie, a chance da loja ter problemas é maior, né? No modelo associativo, político dos clubes brasileiros, a chance de você ter um gestor que não entende aquilo que ele vai gerenciar é enorme. Porque a decisão foi uma decisão política, não foi uma decisão técnica, a escolha. Então, no caso do Rueda, que eu não sei, mas só a impressão à distância, eu não conheço, parece um cara bem intencionado, e eu acho que se o Santos terminar a gestão dele com pouca dívida ou sem dívidas e sem ser rebaixado, isso é essencial. Porque rebaixamento, além de impactar na parte financeira, é uma coisa... Não é o fim do mundo, mas esportivamente, para um time do tamanho do Santos... E que nunca caiu. Que nunca foi rebaixado, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então, se ele conseguir terminar deixando as finanças saudáveis sem ser rebaixado, ele terá feito uma grande gestão. Porém, eu não espero que ele entenda de futebol. E ele não vai nem entender de futebol, porque tem uma outra coisa. Tem muitas pessoas, e eu não estou falando do Santos, que jogaram futebol e que estão muito apegadas. Você citava dos técnicos que os termos que você usou, que foram engolidos pelo tempo. Técnicos profundamente conhecedores de futebol. Você citou o Luxemburgo, por exemplo, né? Vou usar o seu exemplo aqui, para não ter que dar outro. Eu não tenho a menor dúvida que o Luxemburgo conhece muito o futebol. Que o Luxemburgo conhece muito mais do que grande parte, ou de que parte dos técnicos que conseguem armar grandes sistemas de jogo, o jogador que é promissor, o cara como domina uma bola, como o cara vai bater na bola. É lógico que o Luxemburgo sabe muito. É lógico. Ele não quis entender os métodos e essas outras coisas. Mas você pega para um cara, por exemplo, que é um gestor e que viu o Luxemburgo jogar espetacular nos anos 90 e etc, tal, cresceu vendo aquilo, tal. O cara pode achar que o Luxemburgo tem condições hoje de ser um diretor de futebol de alto nível. Aí eu pergunto, conhece o mercado? Conhece o mercado sul-americano, que é essencial, porque você pode garimpar jogadores gastando menos do que custam aqui e que vão fazer funções no mesmo nível ou até melhor. Conhece o mercado sul-americano de jogadores bem jovens, para você tentar evitar que esses jogadores vão para a Europa diretamente, quando você pode buscar. Você precisa conhecer. Porque se é uma coisa que o Brasil tem hoje, é força econômica diante dos outros países. Mas aí uma dúvida minha. Quem precisa conhecer é o diretor de futebol ou um departamento no mundo ideal? Esse conhecimento seria de um departamento robusto de scout que o seu clube teria? O departamento é essencial. Não existe seu departamento. Tá. Mas quem vai montar o departamento? O diretor. Então ele precisa conhecer. Claro. Então, mas ele vai montar o departamento todo. A cada diretor vai ser um departamento diferente ou vai ser um departamento fixo que o diretor vai passar por lá e aquele departamento pertencerá ao clube? Porque tem isso também. Isso é como qualquer funcionário. O ideal é que se você monte um departamento extremamente competente e que o próximo diretor não pense em si, não pense em deixar sua marca, se o departamento está funcionando, que continue. E para isso, mais uma vez, a gente sai da decisão política para entrar na decisão técnica. O que é tecnicamente melhor para aquele clube? Né? Vamos supor que o Palmeiras, por exemplo, a Leila Pereira assumiu o Palmeiras. Se ela fosse tomar uma decisão política, podia falar, não, vou colocar um técnico à minha marca. Não dá para mexer com a Abel, eu sei disso. Mas ela tomou uma decisão técnica. Ela manteve o que funcionava ali. E ela não conhece futebol. Tá funcionando, ela manteve. Mas se ela tivesse que escolher? Aí fica mais difícil. Isso é muito comum no modelo associativo. Porque até um presidente de uma SAF, por exemplo, se ele não conhecer futebol, ele vai
por tomar decisões técnicas, por ter o dinheiro dele envolvido, o dinheiro de terceiros envolvido, por ser uma coisa com mais responsabilidade, por ser uma coisa mais regulamentada, ele vai se preocupar em buscar alguém que tecnicamente esteja atualizado e vai olhar o que esse cara fez ultimamente. O que esse cara montou? Como esse cara vai conversar com o cara? Vai tentar entender o cara. No modelo político de clube, não. Você elege um presidente e qual que é a primeira preocupação dele? Agradar os conselheiros. Porque senão fica inadministrável. Aí depois ele vai agradar uma parte específica da torcida, talvez, que ele tenha relação. Então ele vai tentando criar decisões políticas que facilitem a administração dele. Que, na verdade, muitas vezes não são as decisões que têm que ser tomadas. Nesse ponto o Rueda tem mérito, porque isso ele é odiado pelos conselheiros, pelos sócios, todos, ele é odiado por muita gente, porque ele enfim... Pensou no clube. Pensa no clube, ele fala, nunca vou fazer uma contratação... O grande drama dele é esse. E ele sabe disso. Ele sabe, ele já falou. Ele já falou sobre isso. Ele já falou, ele fala abertamente que não entende, mas que trabalharia com pessoas que entendam. Mas peraí, aí... Não seria melhor ter de presidente alguém que entende de futebol e ter o Rueda cuidando da parte econômica? Exato! Bem-vindo. Exato. Bem-vindo ao mundo real. É por isso que eu, como sócio, votei no Fernando Silva e não nele. O Fernando Silva simplesmente foi o cara que foi diretor de futebol de 2010, 2011, que foi no São Paulo, bateu na porta e falou assim, eu tenho o Rodrigo Souto aqui, eu quero o Arouca. Você entendeu? O cara que montou um time que em 2009 estava falecido, para um time que em 2010, lógico, com o desenvolvimento de muitos jogadores absurdos, né? Mas que a própria contratação do Robinho naquele período, a gente não tá falando do Robinho atual, tá falando de um Robinho que ninguém sabia o que é, né? Até então, naquela época, não tinha cometido crime nenhum também, foi cometido em 2013, mas... E as coisas pessoais não anulam a capacidade dele em campo. Exato. Mas a própria contratação do Robinho para um time que naquela época também não tinha dinheiro, a maneira como foi feita foi muito... De observação. Só para não ficar polêmica no ar, tá? As coisas pessoais fazem com que ele não deva ser contratado por nenhum clube. Claro. Mas elas não vão diminuir se ele jogava bem ou não. Isso sim, exatamente. Não entra no mérito técnico do cara. Agora, sim, esse cara, por exemplo, tinha... Sabe quem que é ser o administrador financeiro do Santos, o Fernando Silva? Grafietti. Olha o tamanho do cara. Esse é um cara que conhece. É um cara, entendeu? O cara é administrar o clube financeiramente. O Rueda se elege porque o Rueda pagou do próprio bolso a grana para tirar o Santos do transfer ban naquela questão do Kleber Reis, que o Santos estava devendo mais de 30 milhões e estava banido pela FIFA, não podia contratar. A coisa... vamos lembrar, estava perto de perder 6 pontos do Campeonato Brasileiro e poder ser rebaixado. Então ele vai, paga, e como o torcedor e o sócio tem muito aquela visão de que o presidente precisa ser um cara riquíssimo, um patriarca, um mecenas, porque... o que imaginaram que a Leila seria agora, é o que eu penso, você falou assim, o presidente ele precisa entender de futebol. Ele diz que não entende, mas diz que vai trabalhar com quem entenda. Só que se eu não entendo de cookies, para citar um exemplo que você usou, e eu preciso contratar alguém que entenda de cookies para que a minha empresa... Como é que eu vou saber se esse cara realmente entende de cookies, sendo que eu não sei nada sobre cookies? Eu vou entrevistar um monte de gente... Isso. Entendeu? O cara vai experimentar os cookies onde ele trabalhou ultimamente. Exatamente, vou ver. Mas assim, no final, como eu não sei nada... A minha opinião é vazia.